hoje é o dia da gente conhecer aqui um pouco da jornada aqui do Eduardo, né? Conhecer a startup dele, o projeto, mas mais importante, é claro, conhecer o fundador, né? Quem é esse fundador que desenvolveu essa ideia aí e transformou nesse projeto e trouxe essa solução. E, claro, para todo mundo que está aqui, o mais importante de tudo é tirar o máximo de insights possível do que o Eduardo vai passar para a gente, né? Além de conhecer, claro, a solução dele, que pode gerar negócios aqui dentro do Founders também, quem está participando da reunião. E, além disso, né, tá aprendendo aí com esses insights muitas coisas que vocês podem utilizar nas startups de vocês, nas ideias de vocês também. Eduardo, obrigado por você estar aqui compartilhar com a gente teu tempo, né? E compartilhar aqui tua jornada também. Toda a reunião está sendo gravada, depois a gente vai colocar lá no nosso canal do YouTube. Então a gente quer conhecer, saber um pouco mais de você, conhecer o seu projeto. Fica à vontade, agora o tempo é todo seu. A hora que você quiser, compartilha a tela. E quem estiver participando da reunião, gente, fica à vontade para perguntar, tá? Para conversar, a gente tem uma hora aí para bater um papo e entender bem aí como funcionou toda essa jornada aí que o Eduardo passou. Eduardo, fica à vontade, tá? Agora é contigo. Beleza. Obrigado, Xará. Valeu. Eu agradeço a oportunidade até porque foi bem rápido, né? Esse até é um perfil dos founders, né? Geralmente não tende a titubear muito, geralmente tende a ser rápido, então agradeço aí a tua abertura. Eu falo aqui do Rio Grande do Sul, né? Então está um pouco distante aí a nível físico, mas digital bem próximo os últimos dias aí, então agradeço bastante a oportunidade aí. Eu gostaria também de levar isso como um papo, né? Minha ideia aqui é fazer quase que um pitch bem narrado e tentando quase que dar um pause ali no filme e talvez focar em alguma foto da jornada da construção da Bubuyô. Ela é um produto bem nichado, né? Ela é para o mercado dos aços, né? A nível de indústria, construtora e distribuição de aços. Então, talvez de fato o que tem aqui seja mais insights aí a nível de founders, mas a nível de negócio também. É claro que no fim do dia a gente não escolhe qual networking a gente faz, né? A gente sempre está vendendo a marca, o produto, o negócio, né? Tá tudo junto, né? Então, gostaria de levar com bate-papo, fiquem à inteira disposição aí para me talvez parar, enfim, questionar, porque eu vou estar ao longo do pitch, então para mim é bem tranquilo, sem problema nenhum. Eu vou compartilhar a tela de novo aqui, para a gente poder simplesmente fazer talvez uma sequência mesmo ali do pitch, podendo dar destaque aí a nível de problema, solução, mercado, etc. Né? Bom, começo sempre comigo, né, e começo inclusive sobre aquilo que eu escolhi fazer e aquilo que eu não escolhi fazer, né? Eu acho que aqui tem as duas frentes que a gente precisa honrar, né? Primeiro, eu sou pai da Maria Eduarda, uma pequenininha que nasceu coincidentemente junto com a Bubuyô no início de 2021, bem ali na saída da pandemia, né? Foi concebida ao longo da pandemia, né? A gente era quase que obrigado a ficar em casa, né? Então tinha que achar alguma ocupação. Sou filho da dona Neuza e neto da dona Ledina, né? Então essas são as minhas escolhas imutáveis, eu digo, né? São por elas e para elas também que a gente está aqui. E o que eu escolhi fazer, então, que daí tem o compromisso, né, de honrar essas escolhas. Eu sou engenheiro mecânico de formação, isso já se conecta um pouco pela veia industrial. Eu ia botar aqui 2 décadas de indústria, mas acho que é só a mais velho ainda, né? Aí eu fui mais metódico, botei 25 anos de indústria. Acho que ficou pior a nível de idade, mas tudo bem. Mas é o mercado que eu me criei, né? É o nicho que eu me criei, é o negócio que eu me criei, então não é um problema que eu vi alguém passar ou que eu simplesmente me apaixonei de forma terceirizando ele, né? Eu efetivamente nasci nesse mercado de indústria, de manufatura. Minha formação acadêmica foi em Caxias do Sul, também tem muito metal mecânico, a Randon, Marco Polo, enfim, meus colegas, todo o meu meio, né? Eu acho que isso é muito importante. A gente participou no final do ano passado da Mercopar, uma feira grande aqui de Caxias do Sul da indústria, né? E uma das venture capital me questionou. Ele falou, cara, gostei bastante do teu negócio, mas por que tu escolheu esse problema? Por que todos os problemas que tem no mundo escolheu esse? Aí contei um pouquinho da minha história, né? Ele falou, beleza, agora consigo entender mais o porquê tu vai ter resiliência nisso, né? Porque tem tanto problema que a gente possa resolver, então um pouco do meu background aqui tá nesse mercado, tá nessa indústria. Agora, mais recentemente, acabei assumindo também uma diretoria regional do CIMEX. O CIMEX é um sindicato patronal também do metal mecânico aqui dessa região.
Eu falo aqui de uma cidade chamada Garibaldi, famosa aqui pelo vinícolas e etc. Então ela compõe Garibaldi, Carlos Barbosa, famosa pela Tramontina também, e Farroupilha, uma cidade aí que talvez fique entre Garibaldi e Caxias do Sul. É um sindicato que tem mais a veia ali de comitê de inovação e alguns comitês aí em pró das empresas, enfim, do empreendedor. A gente faz alguns comitês também, algumas webinars, enfim. E estou numa transição de carreira aqui como diretor executivo da Tibre. A Tibre é uma fabricante de estruturas metálicas a nível nacional. É uma empresa que tem 250 colaboradores, já fatura seus 150 milhões ano, já está com um conselho aberto, uma governança estruturada. E foi aí, vamos dizer, que toda a dor começou, né? Então esse é um pouquinho da minha rápida jornada e quem estou sendo, vamos chamar assim. A gente começa com essa provocação, né? Na indústria, geralmente tudo vale muito, né? Ainda mais aqui no Rio Grande do Sul, né? Não sei como é que é nos outros estados, mas aqui a turma é muito dá muito valor a tudo, né? A gente tem cultura italiana, então a gente tem um pouco dessa tradição também. Então, numa indústria em geral, o que mais vale de fato é o dinheiro, né? É o recurso monetário que tu consegue fazer com que tu possa tomar as tuas escolhas na frente do negócio, né? Seja no imposto, seja na mão de obra, seja no treinamento, qualificação, seja nos recursos físicos, como matéria-prima, tinta, enfim, depende da sua manufatura. Então, a gente começa sempre com essa provocação, né? Quanto vale um recurso se você não utiliza ele? E o que a gente viveu e o que a gente passou para ter criado essa solução da Bubuiô? Eu vou explicar aqui numa simples palavra. Ela é um marketplace que vende a sobra de aços em algumas indústrias e conecta com a falta de produto de outras, né? Então é uma economia circular, é uma tese de economia circular de livre mercado que faz esse equilíbrio, né? Como se fosse um estoque global, né, das empresas para poder fazer esse balanço da cadeia e não deixar nada desperdiçado. O que cria essa tese é o próprio monopólio do aço, né? Ele acaba gerando um desequilíbrio na cadeia de oferta e procura. Então, ele é quase que um problema quase que eterno, né? Enquanto houver monopólio do aço, vai haver bubuiô. Enquanto houver monopólio do plástico, da madeira, do concreto, enfim, vai haver oportunidade de negócio, né? Então, a gente criou essa solução na saída da pandemia, como falei, quando minha filha nasceu. A gente tinha um problema muito grande com commodities naquele momento, né? O aço, um grande commodity da manufatura industrial. A gente não tinha produto, né? Ou a gente comprava ao preço que a distribuidora da usina queria. Eu já destaco aqui 24% do canal de venda e distribuição, algumas da própria usina, e as outras 4 eram as usinas. E aí o problema não era preço só, mas era prazo, né? As usinas aí colocam lead time de no mínimo 60, 90 dias, naquela época estava chegando a 120 dias. Então, você não tinha tempo hábil, né, de conseguir comprar para fazer uma nova obra, um novo projeto, nova máquina, equipamento. Você tinha que ter muito estoque, né, e esse estoque gerava esse desequilíbrio. Então, o primeiro ponto aqui é o quanto grande é o problema, né? Ou o quanto grande ele é o modo de ser resolvido rapidamente e não virar mais negócio, né? Ou se é uma oportunidade só pós-pandemia, ou enfim, né? Então, a gente consegue visualizar aqui, esses gráficos são da CNI, né, Companhia Nacional da Indústria, o quanto mudou depois da pandemia de 2020, esse aqui é 2023, né, o custo da matéria-prima ou o canal de aquisição da matéria-prima pós essa questão da pandemia ou dessa questão dos commodities, o quanto vem a ser isso impactante para o crescimento da indústria e do negócio. Parece algo bem simples, né, trivial praticamente a matéria-prima para qualquer indústria, mas dá para ver aqui que foi 4 vezes mais significante logo após a pandemia, e isso se destaca, como eu citei, nos canais de distribuição, que basicamente são 4 usinas a nível nacional, além da importação, que também está sofrendo algumas taxas ali de livre mercado, etc. Aqui eu não tenho nenhuma bandeira, tá? Eu não sou contra nada e não sou favorável à importação, ou exportação, ou siderurgia. A gente tem bom contato com as 4 siderúrgicas. Aqui a gente é uma solução da qual eu vivi, experimentei, e a gente espera gerar, vamos dizer, um ganha-ganha para esse mercado, né? Que seja bom, próspero para a indústria. A própria siderúrgica tem estoque obsoleto. É interessante que a própria usina que manufatura acaba também tendo estoque parado. Então é um ecossistema que acaba integrando todos da cadeia, tá? Então quero destacar isso também para não depois nessa gravação aqui não ter alguém da siderúrgica e depois querer
me pegar ali. Então, sou bem claro aqui que a gente deixa gráficos e dados aqui, até como engenheiro de formação, né? E a gente sai da opinião e vai para a informação. Então, esse é o problema, né, que a Bubuiô se apaixonou aqui na saída de 21 a resolver. A gente teve um longo roadmap ali de implementação. Depois eu vou mostrar mais aqui no nossa jornada aqui de volume de negócio, enfim, como que a gente conduziu isso, mas esse é o grande problema que a gente procura equilibrar. E isso é o que causa, né, esse desequilíbrio da demanda e oferta. A gente faz sempre essa conta na plataforma para os membros, né? Quem tem produto parado, se tivesse vendido esse produto e simplesmente nem pegado a receita dele, mas só colocado esse recurso em alguma aplicação financeira a 1% ao mês, já daria quase 30 mil reais por mês de juro financeiro que ele estaria deixando de receber, né? E todos os usuários que estão na plataforma, quando compram, todo o produto está pronto à entrega, né? Porque do outro lado do pátio tem alguém sobrando, não tem aqueles 60, 90 dias da usina, então ele tem tudo disponível a qualquer momento, faz o seu estoque ir lá para baixo, vira quase tudo just in time ali em cadeia, e aí ele tem a cada 100 toneladas, as mesmas 100 toneladas, 44 mil. Então, se eu somar aqui as duas dores, né, porque nós temos dois ICP aqui, né, o ICP do comprador e o ICP do vendedor. Geralmente, o ICP do comprador é uma média e pequena empresa que não tem acesso à usina, e geralmente o ICP do vendedor já é o grande player ali, a grande indústria, a distribuição, que acaba ficando com o estoque sobressalente, né? Então, juntando as duas dores, tem quase R$ 1 por quilo aqui de economia nesse desperdício, né, do recurso, seja ele pela sobra ou seja ele pela falta e a necessidade de aquisição imediata, né? E o interessante é o quanto isso afeta também a questão ambiental, né? 1 quilo de aço é 928 gramas de CO2 emitidas, né? Quase 1 para 1, né? Então você tem ali 1 tonelada, 928 quilos, né? Isso é bem impactante na siderúrgica. Tem várias agora projetos de economia de aço verde, de indústria limpa, né, energias renováveis, energias limpas. Então, para a siderurgia, quanto mais aço for assertivo, resolve na causa raiz esse problema, né? Bom, nossa solução, falando um pouquinho sobre ela, a gente saiu de junho de 21, quando a gente idealizou lá em janeiro, provavelmente até junho, setembro de 22, desenhando fluxos de como ia acontecer esse matchmaking, né? No fim do dia a gente brinca, né? Até tá no convite ali que eu e o Eduardo escrevemos, que é o Tinder do aço, né? Acaba no fim do dia fazendo só um matchmaking da sobra com a falta, né? Mas isso é um pouco complexo porque é um mercado bem tradicional. Aí tem várias questões aí mais de negócio, vamos chamar por trás, mas também tem questões técnicas, né? Como é que eu tenho algoritmos para entender o comportamento do usuário para fazer esse matchmaking ser acelerado? Como é que eu faço que a plataforma seja ativa e não simplesmente mobile ou um site que o usuário entre quando ele tiver disponibilidade? Como é que eu faço ela ser responsiva e proativa em colocar a oferta em primeira mão para o usuário no WhatsApp, no e-mail dele, no momento que ele menos espera, daqui a pouco tem um produto que lhe falta e está lá disponível. Então, tem uma série aqui de programações nessa conjuntura. Lucas e Isaac são meus sócios, acho que aqui fica também, faço um parênteses aqui na solução, além do foco no problema e não na solução, né? Ver que eu comentei ali sobre comprador, vendedor, o foco no ICP, né? Conhecer bem o ICP, e aí desenhar o produto, mas o parênteses que eu quero deixar é do cap table, né? Quem são os teus parceiros que vão desenhar essa solução, rodá-la no mercado, pivotar ela, desapaixonar dela, né? Lucas, nosso desenvolvedor, Isaac é nosso CTO, a gente tem muita paixão por aquilo que a gente cria, né? Quase que nem eu pela minha filha Maria. Então a gente tem que ter bons parceiros aqui, não só para criar soluções que o mercado indica, mas também poder se desapegar rápido delas, né? A gente teve uma série aí de 2022, como citei, junho e setembro de 22, até recém, né? No roadmap ali de desenvolvimento de produto, sempre tem uma nova feature, né? Ouvindo os membros, os usuários, fazendo teste de mercado. Mas é bem importante que você foque na solução a nível de rentabilizar, né? Tem uma dor, ok, pivoto, resolvo. Se a gente fez aquilo amarelo e amanhã precisa ser de outra solução, de outra cor, desapega, resolve rápido, muda rápido, deixa sempre alguma coisa na manga, porque alguém vai copiar sempre o que tu está fazendo. Então a gente tem aqui na solução mais como meio mesmo, de fato, né, em poder dar facilidade ao usuário, do que ser o nosso trunfo ou ser uma ideia mirabolante, né? Aqui a gente, como eu falei, vem com essa base de mercado e a gente procura em desenvolvimento, em solução, resolver o problema
do dia a dia, né, que está ali no tato com os usuários da plataforma. E no fim o que a gente faz é isso, né? A gente coloca todas as indústrias, distribuidoras e construtoras. É interessante que a distribuidora do aço muitas vezes é coligada à siderúrgica, né? Então ela mesma tem a dor ali da própria criação, da origem do aço. A gente achava inicialmente que distribuidora seria até um concorrente nosso. Isso é bem icônico. A gente, quando colocou o autocadastro na plataforma, qualquer usuário entrar no site, se cadastrar por conta. No momento do MVP, a gente convidava as pessoas, né, os usuários que a gente conhecia. Mas quando liberou o autocadastro, a gente bloqueou distribuidora. A gente pensou, cara, distribuidora não vai dar certo nesse rolê aqui. Nós vamos criar um problema, né? Porque o pessoal vai enxergar nós como uma distribuição. No fim do dia, a gente acaba tendo isso aqui, né? Muito aço aqui, ter com 16.500 toneladas, dá 104 milhões, 106 milhões de produto. Então, no fim do dia, a gente tem uma grande cartela ali de produtos à pronta entrega, a preço promocional, né? Ou por oportunidade, né? O próprio usuário bota o seu preço, fazendo a questão do juro do banco. Então, no fim do dia, a distribuidora vai ver nós como um possível novo player, né? Que pode roubar a cena, sobretudo nesse mercado tradicional, vir a ser digital, né? E aí poder atravessar a barreira, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, os principais polos do aço. E foi o que aconteceu, né? A maioria das distribuidoras não se conectaram ou procuravam não se afiliar a nós. Mas dentro de uma disrupção, você sempre tem o diferente que chega mais perto e pensa, cara, aqui tem uma oportunidade. E aí começaram a se conectar algumas distribuidoras, a gente começou a conversar com elas, algumas já das antigas, quando eu era comprador lá atrás, na época da própria companhia, da Tibre, e a gente começou a falar, cara, e aí, o que tu acha? Como é que tu pode resolver o teu problema como distribuição? Tu também tem sobressalente? Ah, não, eu também tenho esse problema. Legal, cara. Então vamos se afiliar, vamos ver como em cadeia, como ecossistema a gente pode resolver. Aqui a gente não tem a bandeira da indústria, a bandeira da construtora, pró-siderúrgica, contra-siderúrgica, o China ou não. Cara, aqui é um livre negócio, um livre comércio, uma solução digital que procura resolver essa dor criada pelo monopólio para os players desse mercado. Tu é um grande player dele, que é a distribuição de aço. Não manufatura, mas também tu tem grande volume de compra e tem produto sobressalente. A gente tem, nesse mercado do aço, da indústria, dificuldade de transformação digital, né? Então tem muita empresa que acaba não tendo um BI, um Analytics aí para poder ver a sua curva, o que mais gira. E a distribuidora era assim também, é assim também. A gente conseguiu quebrar alguns paradigmas ali a nível de solução e negócio para conseguir colocar toda essa turma aí num único estoque de aços compartilhados. Então, Nesses poucos minutos que você falou aí, nesses poucos minutos agora, a gente já viu aí várias coisas aí para quem está desenvolvendo alguma solução ou algum negócio ficar legal. atento, né? Várias coisas aí, né? Primeiro você falou do time, segundo você falou da questão da plataforma não ser uma plataforma ali passiva, né? Ela tem que ser reativa, ela tem que realmente levar uma solução e não ficar esperando que o usuário entre ali e o usuário faça tudo. Se você ficar esperando isso, você vai morrer no mercado. E a Perfeito. terceira coisa que você falou importante também, importantíssima agora, é que nem sempre que você pensa que vai ser seu concorrente, vai ser seu concorrente, né? De repente, Isso se foi, quem você pensa que vai ser seu concorrente, vai ser seu aliado. isso foi muito interessante, Eduardo, porque no Canvas que a gente fez, no primeiro Business Canvas, a gente tinha a distribuidora de fato como uma concorrência e sabia que isso poderia ser um impacto para nós. Hoje, a distribuição é um modelo de MRR, de FII recorrente. A gente não sabia no início da jornada que tinha essa possibilidade. A gente sabia que precisava de uma mensalidade, alguém tinha que pagar uma conta fixa, aí não podia ser no Success Fee só um FII sobre a venda. Essa é a principal receita do Buiô, né? Um FII sobre a venda do vendedor. Vou mostrar rapidinho aqui no próximo slide até. Mas a gente viu que a distribuição tinha essa dor, era grande, e que um FII mensal para distribuição era muito pequeno comparado a uma serralheria, uma indústria pequena que teria sucesso só na venda quando fosse vender. A distribuição ela vive disso, ela vive de comércio de aço. Então ela sempre vai vender, ela sempre vai ter oportunidade de compra. Então a gente conseguiu agora no modelo, vamos dizer, anexo a esse problema que a gente achava que ia ser uma concorrência ou um problema de acesso de mercado para nós, criar isso numa receita, um MRR recorrente. Então é bem interessante como a gente nossos próprios paradigmas, né? Nem só o paradigma do mercado, mas o que a gente acaba tendo conosco, como a gente precisa se desfazer, né? E ver oportunidade nessa jornada. Aqui um pouquinho
do que foi feito ali de 21 até metade de fim de 22, que é a plataforma em si, né? É esse matchmaking que eu digo ali da sobra com a falta de aços, que faz essas 3 fases, né? Desde o cadastro, aquisição e logística por dentro da plataforma do site. Então eu comento que o usuário ele é híbrido, né? Como a gente tem 2 dores e a gente não diz, não, indústria, tu só compra porque tu tem falta ou tu só vende, e isso pode ser mutável ao longo do tempo, né? Ela pode sofrer de uma dor e daqui a pouco fazer uma grande compra por oportunidade e depois ter a sobra para resolver. Então, no fim do dia ele acaba sendo híbrido, né? E a gente precisa muito dos dois. Eu lembro que quando eu comecei a apresentar a Bubuiô para MVP, na saída de 22 início de 23, tinha a troca do governo naquela época também, algumas questões ali, e o nosso site, que hoje tem 16 mil toneladas, não tinha nada, né? Era uma tela em branco, não tinha produto. Sempre tem o primeiro cliente, o primeiro produto a botar à venda, né? E eu pensei, cara, vou começar pelos amigos, né? Primeiro que eles vão ser sinceros comigo. E segundo que eles vão ver que não tem nada, eu vou dizer, cara, eu tô começando contigo, né? Alguém tem que começar. E o marketplace tem isso, tá? Quem tem no roadmap, na ideia, fazer um marketplace, cara, numa startup ainda se prepara para dormir muito pouco, mas muito pouco. E tem que ter uns parceiraços, cara, porque marketplace tem que povoar muito. E aí povoar não tem quem vem antes, né? Você precisa do produto à venda, você precisa de compradores. Se botar muito produto à venda, quando eu for fazer aquelas visitas que eu fazia inicialmente, pô, maravilhoso. Maravilhoso para o cara que quer comprar, tem bastante oportunidade. Para o cara que quer vender, ah, legal, o negócio funciona. Mas vai você mais um de 16 mil toneladas, 700 IDs de oferta. Mas se você não tiver ninguém, um comprador do outro lado da mesa, todos aqueles vendedores que você povoou, os caras vão ligar para ti e vão dizer, meu, passou 30 dias aí e nada. Qual é que é? Isso aí não funciona. Tudo bem, eu vou te pagar quando eu vender. Tá tudo certo, mas eu quero vender. Né? Se era para ficar assim, deixava o produto parado. Então, o marketplace em si, ele tem que ter esse equilíbrio, né, da forma que você vai enchendo ali o produto, a plataforma. Né? Então, aqui os usuários são híbridos, isso também colabora ali nessa questão de preencher e povoar o ecossistema. O cadastro e a mensalidade não tem custo nenhum e pode ficar gravado, isso nunca vai ter custo nenhum. A gente entende que tem que ter essa abertura de mercado, não pode ter uma barreira ou uma objeção de entrada, independente do tamanho do negócio, a gente tem um cadastro bem simplificado, inclusive, e a gente tem, como eu falei, a principal fonte de receita no sucesso da venda, né? O comprador, quando for comprar o produto que está aí, já é o preço final. Então, no fim do dia, se é uma comissão sobre venda e essa comissão está sobre o teu produto que estava parado, em 6 meses, a uma taxa de 1%, você já pagou a nossa comissão. Se você colocar, então, esses 6% no teu preço, o valor líquido que você for receber é tal qual aquele que você gostaria, né? Então, se você embutir a nossa comissão, no fim do dia o teu líquido não custou nada, a gente resolveu de uma forma talvez mais rápida ou mais eficiente essa questão do obsoleto. É interessante porque quando a gente conversa com as indústrias em geral, não a distribuição, ela tem o core business dela, né? Estoque obsoleto geralmente não tem um dono, né? Então a Bubuiô justamente se conecta para resolver esse desperdício. Feito isso, o usuário e o vendedor starta o processo, né? Colocando, como eu citei ali, produtos à venda na plataforma. Tem algumas particularidades aqui, todos eles colocam o produto em anonimato e a livre precificação. Tá? Nos tempos industriais, eu fazia isso numa planilha de Excel. Eu pegava tudo que eu tinha parado lá na companhia, jogava para um concorrente parceiro meu aqui do Rio Grande do Sul e falava, Felipe, olha só, bicho, eu tô com esse material parado, me diz o que te falta aí, e a mesma carreta que vai com o material, tu descarrega e bota em cima aquilo que eu estou precisando. Manda a tua planilha dos obsoletos para mim. E a gente permutava mesmo o aço. Então era uma planilha de Excel com algumas questões de compliance, né? Porque fazia só um para um, não conseguia fazer isso em cadeia, era um Excel, tinha que atualizar ele, aí escolhia um produto, o cara ia lá no físico, já não estava, enfim, tinha alguns problemas ali daquele modelo. Mas foi assim que começou, foi numa planilha de Excel, né? Hoje a gente já consegue aqui importar um Excel, já consegue em anonimato tirar informações como a alíquota de CMS e IPI, que são bem importantes para o comprador. Enfim, o usuário tem algumas formas aqui de colocar o seu produto e a gente está fazendo agora uma POC de integração com o RP. A gente entende que esse vai ser o nosso futuro, de conseguir integrar com o RP e a partir daí não só colocar produto de forma rápida,
o usuário vai parametrizar lá, quero botar o que está parado há 180 dias, 210 dias, precifica o preço da última compra, coloca 30% do indexador em cima, ou 20, ou 10, whatever, e pronto, plug and play. Ele cadastra na plataforma e já tem o material à venda. E o interessante disso é que nós vamos ter a curva A dele, o que ele mais usa, não só a curva C. E quando eu tenho a curva C dele que está vendo e a curva A que ele mais compra, eu jogo isso no ecossistema, numa inteligência de dados, no machine learning, e a gente consegue ter uma solução aqui até mais rápida ainda, né, e proativa ainda dessa solução. Mas hoje a gente está rodando a POC em relação a isso, então o usuário cadastra, clica ali em produtos para colocar. Buenas, o usuário comprador visualiza e faz uma proposta de compra. De que forma? A gente entende, conforme ele navega, a tendência do que ele precisa. Então, não é por nada que vai aparecer algum aço, para quem usa aço, obviamente, aquele produto. A gente vai entendendo com o usuário qual que é o favorito dele, né, qual a sua lista de interesse dele, e a gente vai direcionando para a visualização dele. Desde e-mail marketing, na página inicial, todas as comunicações que a gente for fazer, vai ser direcionando para aquela indústria, distribuidora ou construtora, o determinado produto de giro dela, né? Bom, eles fazem uma negociação em anonimato aqui, dentro da plataforma, são 3 vias de preço, até porque nós não somos um leilão digital aqui. O comprador tem essa dor de resolver logo, né? Então não podemos ficar estendendo essa dor. Fazem a negociação na plataforma e a gente vai para o fluxo de pagamento. Quase como fosse aqui o Mercado Livre, aqui na compra digital. E interessante que a gente implementou aqui um parceiro estratégico que faz o pagamento em 6 vezes na plataforma, que é o Banco Randon. O Randon é uma empresa aqui de Caxias do Sul, um grande player aqui de implemento rodoviário, e além de um parceiro da plataforma, ele é nosso parceiro financeiro. Viu aqui uma oportunidade de negócio, né? Acho que no fim do dia quase todo mundo vai virar uma fintech, né? Então, aqui a gente tem uma possibilidade de financiar as compras em 6 vezes. Isso era uma dor bem grande do nosso público, porque o grande, na plataforma, se você for fazer o pagamento à vista, tem 3 dias úteis. E o grande, às vezes, não tem uma hierarquia ali, desde supply, financeiro, para aprovar um fluxo desses em 3 dias úteis. E o médio e pequeno, às vezes, não tinha caixa suficiente, mesmo que fosse por oportunidade, para pagar em 3 dias úteis. Então, por um motivo ou por outro, a gente via a necessidade de financiar. Foi um bom tempo que a gente gastou aqui, conversamos com vários bancos tradicionais e não tinha negócio, porque nosso grande problema aqui era, eu tenho um carrinho de compra que tem que ser resolvido logo, eu tenho que ter uma baixíssima taxa financeira para não viabilizar negócio, eu não sou tomador desse risco, eu sou um matchmaking entre a sobra e a falta, e eu preciso ter uma análise de crédito, como eu falei, rápida. Então, não foram poucos bancos que a gente falou, até conseguir, dentro do próprio ecossistema da Bubuiô, o Banco Randon para escalar e poder fazer esse pagamento parcelado hoje na plataforma. Feito isso, a gente identifica as partes e aqui basicamente é como funciona hoje, né? Eu sou um comprador, ligo para uma distribuidora que eu conheço e pego um preço com ele e fecho o negócio. Então, a partir daqui que acontece a solução, vamos chamar já fechada, a logística, né? A logística sempre se dá pelo comprador, todo o produto está na sede do vendedor, né? Obviamente. É interessante que em anonimato eu consigo saber a distância em quilômetro exata que cada produto está de mim, mesmo em anonimato, e faço a coleta do produto. Quando eu valido ele, o vendedor recebe. Esse valor que foi depositado, mesmo que seja à vista ou no link aqui de pagamento parcelado, ele fica em garantia do comprador até o final do ciclo. Então essa é a garantia do comprador, que se algo não der certo, ou ele tiver algum comentário a fazer, esse valor é estornado para a sua própria conta. É uma conta transitória aqui que fica esse registro bancário para depois, com o dado de acordo dele, a gente faz então o pagamento para o vendedor. Esse fluxo todo, ele acontece ali ao longo do site, na jornada da plataforma, e cada evento ele vai sendo notificado, seja usuário, comprador ou vendedor, do que está acontecendo. Até porque, como eu falei, ele não pode entrar no site e descobrir que tem um produto, alguém interessado, ele vai ser notificado para cada um desses fluxos de avanço. Bom, vou tentar acelerar aqui, porque como o negócio é nosso, a gente acaba falando demais, né, cara? Aos nossos clientes aqui a nível desse mercado. Por consequência de tudo isso, né? Ele vende e rentabiliza estoque parado, por óbvio. Ele elimina uma área dedicada da indústria, né, ou da distribuição para algo que não gera valor nenhum no negócio. Por fim, acaba estando tudo a pronta entrega, como eu comentei antes. Aumento de receita recebível. Ninguém começa o mês aqui, né? Nunca tinha uma meta na indústria de dizer, não, esse mês vamos faturar 10 milhões. Não, 10 milhões e 500 mil. Por que 10 milhões e 500 mil? Não, porque 500 mil um iluminado vai vender o estoque obsoleto.
muitas vezes nem sabia que tinha estoque obsoleto, né? Então, aumenta a receita recebível de uma forma que acaba, vamos dizer aqui, reduzindo em dobro quase a necessidade de capital de giro, porque se diminuiu o estoque e aumentou o recebível, a receita, sendo todas as vendas à vista, né? Mesmo for parcelada, o vendedor sempre recebe à vista. Essa segurança, como eu comentei, o valor fica retido ali ao comprador até o final do ciclo. Quando eu fazia aquela permuta que eu falei em planilha de Excel, era sempre um pouco tenso, né? Porque quem era o primeiro que mandava a carreta? Quem carregava antes, né? Ou quem descarregava primeiro? Você ficava sempre nessa. Depois da primeira, você ganha confiança, né? Mas a primeira em si, você ficava ali com uma solução que alguém tinha que dar o primeiro passo da confiança. Aqui não tem esse problema. É livre precificação, o usuário quando se cadastra, ele define o preço, a gente deixa com que ele diga o quanto dói, né, ter aquele produto obsoleto, o quanto dói, o quanto caixa ele precisa no dia 5 para pagar folha, os impostos, enfim, então é ele que diz o preço que vai valorar aquele produto que está dele. Tem anonimato durante a negociação, a gente achou até isso importante para preservar usuários, né? A gente sabe que nesse mercado de digital para uma indústria, a gente colocar provas sociais aqui, né, a nível de marketing para tudo, prova social, acho que é a melhor publicidade é essa, né, é os outros falarem de ti. Mas aqui em anonimato a gente tem inclusive essa dificuldade, né? Eu gostaria muito de botar no site da Bubuio os principais logotipos das indústrias, mas a gente procura preservar esse anonimato para dar de fato livre negociação e até não sofrer nenhuma ameaça ou nenhuma questão assim da siderúrgica, a gente deixa esse mercado ser autônomo mesmo. A gente não coloca lote mínimo, na verdade, lote mínimo é um dos causadores da sobra, né? A siderúrgica tem lote mínimo na sua venda de produto. Aqui a gente não especifica também, tanto quanto o preço quanto o lote é negociado direto entre os usuários. E aqui foi um dos motivos que a gente ficou um ano para botar no ar. A gente teve uma ideia de colocar todos os produtos pré-catalogados no site. Por isso que a gente consegue integrar com o RP, por isso que hoje tem 106 milhões de reais de produto com a mesma descrição padrão, por isso que não é um LX, um Mercado Livre da vida. A gente pré-catalogou todos os aços dentro de alumínio, inox e aço carbono, dentro de 15 famílias de geometrias de tubo, viga, cantoneira, chapa, bobina, enfim, para o usuário não ter uma tela em branco. A gente sempre quis que o usuário clicasse numa descrição padrão de produto. E aí veio a facilitar o algoritmo para identificar a pesquisa do material e a facilitar várias questões. Mas tomou bastante tempo nosso aqui, mas valeu a pena. E no fim do dia é quase que gratuito, como eu citei, né? Só tem um custo ali no sucesso da venda e se você coloca no teu preço bruto a comissão, o teu líquido acaba sendo desejado, né? Então, quase não tem uma objeção aqui de venda. O mercado que a gente está, é interessante que ele passa de 1 bi, o som nosso, a nível de indústria, manufatura e distribuidora de aços. Basicamente aqui a gente olhou vários setores e uma questão bem importante é o ICP aqui, né? Ter esse target ali para o ICP. Quem sofre muito disso, não é todo mundo, né? A gente focou muito nesse setor de projeto. Por que projeto? Projeto não é uma indústria seriada que você vai otimizar engenharia de processo, lean manufacturing e não vai gerar perda nenhuma. Então a gente pensou muito, não, vamos entender quem é que tem essa sobra, o que esses caras têm em comum e para quem que a gente vai vender essa solução, né? Quem que dói demais sobra para nós ter o povo, né, produto em massa na plataforma e poder conectar com usuários compradores. Então, no início não foi fácil chegar a essa conclusão, a gente tinha aí vários segmentos de atuação, mas o foco nosso sempre foi povoar com indústria de projeto, porque é eles que acabavam tendo o sobressalente por lote ou por mudança de engenharia, alteração de cliente, e aí a gente conseguiu adentrar melhor nesse mercado. Bom, aqui um pouquinho do que eu citei, né? Comparado à nossa solução a nível de custo com soluções tradicionais, a gente fez um benchmarking bem legal com o pessoal da Alemanha chamada Vanilla Steel. Eu pesquisei assim até dizer chega, porque chegava nos pitch ou em alguma apresentação, Venture Capital, mas tu fez benchmarking com quem, né? Puxa, eu tive essa ideia. Não, guri, tu não teve essa ideia. Com quem tu copiou? Onde é que tu viu? Eu disse, vou ter que achar um cara, né? Nem que seja para dizer que eu tinha uma referência. E aí encontrei. Foi interessante, foi um membro nosso da Bubuiô, um cara que faz importação de aços, de Santa Catarina. Ele falou, Eduardo, cara, tem um negócio assim. Ele é europeu, veio morar no Brasil, chamado Vanilla Steel na Alemanha. É muito grande, os caras têm a tese no monopólio.
É isso que faz criar um negócio. Eu falei, cara, legal, é isso que faz criar nós aqui no Brasil. Me conecta com eles, quero trocar uma ideia com eles, ver como é que foi a jornada deles, o que eles implementaram, quais são as funcionalidades. Então, tirando eles a nível de fora, a gente acaba tendo soluções digitais mais genéricas a nível Brasil, né? Então, aí você acaba tendo um problema da Buiô ter nichado, mas uma solução em si de ter sido específica, né? A gente só conseguiu catalogar os produtos que estão na usina, criar essa lista de interesse, colocar o preço líquido descontado de ICMS. Foi aqui também uma briga com contabilidade e programação para conseguir essa informação. Cada produto tem uma NCM, né? Mas tudo isso só é possível por causa que a gente nichou, né? Querer colocar mais um marketplace no ar para todo mundo, vender tudo que sobra, sem dizer qual é o produto, NCM, tendo uma tela em branco para cada um poder colocar qualquer coisa, nós ia ser mais um mercado livre, nós não ia gerar algum diferencial. Foi bastante tentador sair do nicho, né? Teve vários momentos que a gente foi provocado, cara, coloca parafusos e fixadores. Não. Cara, coloca, pivota isso aqui para outros mercados. Coloca máquina e equipamento, como já tem um colega nosso aqui no Rio Grande do Sul que tem essa solução. Então, geralmente o cliente vai te pedir novas features, novos mercados, tu vai resolver um pouquinho da dor dele, ele vai pedir tudo, né? Que tu resolva muito mais. Mas tem que cuidar porque aquilo que a gente foi concebido e aquilo que a gente fala, né? A gente se apaixona a resolver esse problema do monopólio do aço, mas é do aço, não é do cobre, não é do parafuso, não é da madeira, não é do plástico. Então, aqui um pouco do que a gente vem implementando e a gente só está integrando com o RP, criando uma IA para predizer o que vai faltar ou sobrar, porque a gente segue apaixonado em resolver o problema do monopólio do aço. Porque ao longo desses 3 anos, vários foram os convites para sair desse foco, né? E não ser uma solução específica, né? Bom, no fim do dia a gente tem um marketplace B2B, né? B2B2B no caso. Aqui um pouco do que eu já comentei, né? A gente tem o custo ali no processo da venda. E aqui algumas estratégias, até que eu vou comentar um Eduardo, pouquinho. Opa, perdão desculpa. te interromper. Tem uma pergunta Manda, aqui no chat e o Leonardo ele quer te fazer uma pergunta também. Dá uma manda ver. olhadinha no chat, por favor. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar o chat aqui, cara. Quem fez a pergunta foi o Ah, Carlos legal, legal, da legal. Carbonet. Qual o programa de rastreabilidade do processo para mensuração pegada de carbono de toda a cadeia e sua neutralização net zero? Show, excelente. Obrigado, Carlos, pela pergunta. Até no slide eu trago quantas toneladas de CO2 a gente já economizou. Um usuário nosso chamado Tramontina entrou na Bubuiô por ESG, basicamente por ESG, e falou: olha, no final do ano, Eduardo, eu quero na minha parede quantas toneladas de CO2 e milhões de litros de água eu economizei por estoque compartilhado da Tramontina com outras indústrias. Beleza? É isso que eu quero. Eu quero mostrar o quanto a gente está sendo com tese em economia circular, com essa tua solução, compartilhando aços perdidos, parados, colaborando em não novas emissões de CO2 e novas gastos de água com produto que não foi necessário produzir na siderúrgica. Então, aos usuários com grande volume de compartilhamento, a gente fornece inclusive esse certificado de quanto CO2, a gente soma ele, né, já chegou ali em 610 toneladas de CO2, a gente vai acumulando. Então, no fim do dia, a Bubuiô também, né, a gente se conectou agora com o pessoal do Cubo, do Itaú, através desse viés ESG. Né? Projetos, por exemplo, agora de FINEP, projetos de subvenção, a Bubuiô se caracteriza, né? A gente se elenca como uma solução também ESG, não só como marketplace no caso. Né? Perfeito, perfeito, Carlos, perfeito. Tem muito dinheiro aqui. De fato, quando eu me conectei com o pessoal do Cubo, do Itaú, eles me despertaram para isso. Até 2030 vai ter muita transformação a nível de ESG, crédito de carbono. Então, aqui tem daqui a pouco um business aqui talvez maior do que o próprio compartilhamento. Mas o que eu posso dizer é isso. Mais do que isso, eu já não conheço, cara. Obrigado, Carlos. Eduardo, perdão te interromper, te complementar. Eu não sei se você já baixou o aplicativo do Funders. Já. Assim, ok. O Carlos também, ele tem uma empresa especializada e ele pode trazer recursos para vocês. Eu tenho uma startup Maravilha, de maravilha. educação e estou fazendo essa parceria com a empresa dele, que é a Carbomet.
Então, Opa. depois, com calma, trocam umas ideias lá no aplicativo, marca uma reunião vocês dois, eu acho que é interessante. Ele pode trazer muito recurso para vocês, Pô, legal. entendeu? Já tomei nota Carlos, aqui. tu Chama viu aí, né, Carlos Carlos? Alexandre. Legal. Isso. É, E o Leonardo, ele quer fazer uma pergunta aí. não, primeiro eu queria Tá mudo, Léo. parabenizar o Breda. Cheguei um pouquinho tarde aqui, mas gostei demais. Levantar um marketplace, como você disse, é extremamente penoso, 92% dá errado. E num mercado como que vocês estão, mais difícil ainda, né? Que tem que provar um valor É, absurdo. Queria fazer uma pergunta: qual foi o cash-in manda ver. dessa operação? Quanto vocês colocaram até agora para levantar esse marketplace? Enfim, tenho outras perguntas aqui, mas vamos lá. Cara, sabe que, Leonardo, essa questão do marketplace é isso, é bem insano. E aqui tem um pouco de razão, um pouco de emoção, né? Quando tu tá naquela questão de desistir, né? Da resiliência, tu não sabe quanto é razão pelo caixinho, quanto que é a emoção de resolver essa dor. Mas em geral, cara, próximo de 100K, próximo de 100 mil foi o que a gente de fato no Bootstrap foi aportando. Eu não estou somando aqui horas de programação, horas de produto, engenharia, nada. É o que a gente colocou inicial mesmo ali para alavancar desde marketing, ser conhecido, plataforma, até conseguir fazer a plataforma com um valor variável, né? Poder se estruturar e fazendo essa receita recorrente. Hoje a gente Boa. não tem mais nenhum aporte, mas de 21 até 23, cara, foi dolorido, né? Porque se E precisava vocês criar todo esse fizeram, mercado, né? e vocês fizeram pitch para algum CVC no mercado? CVC estratégico? Fizemos. Já conectou, por exemplo, com o pessoal da Solab, né? Através da Valetec, o Venture Capital ali da Arcelor. A gente está em fase agora de inscrição, finalização do processo com a própria Randon, com a Darwin Startups e o CVC da Randon, o Randon Corp. O pessoal da Caesar também de Santa Catarina, que é de fixadores, enfim. A gente já fez Legal, alguns ali apresentações para Venture Capital e para CVC também. legal. Eu nunca tinha visto, enfim, nunca tinha pensado no modelo de marketplace como o de vocês, então, assim, parabéns. Eu Obrigado, cara. sou muito próximo, tá, do atual presidente do Instituto Aço Brasil, tá, o Marco Polo, enfim, que representa a indústria do aço no Brasil frente ao cenário político, né, frente aos grandes empresários do setor. Tá? Perfeito. Eu fico refletindo aqui se há alguma, alguma convergência nesse sentido que possa talvez catapultar vocês, é, até porque provavelmente eles estão buscando tecnologia, novos negócios inovadores Perfeito. nesse mercado. Então, é possível que faça sentido também de fazer uma conexão aí com a pessoa que está à frente no negócio, porque ele está também diariamente conversando com os principais market makers, né, do mercado Aham. de aço. Léo, a gente tem até na apresentação que eu estava chegando ali, a gente tem a parceria com a ABMAC, a Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos, muito grande, até com sede ali no Rio de Janeiro, e com a ABSEM, Associação Brasileira de Construção Metálica. Aqui, a gente tem inclusive um benefício associado. A gente tem uma redução do FII na nossa comissão sobre venda em 10%, de cerca de 10% para associados à ABMAC e ABSEM. E aqui a gente tem 4.700 empresas na base, indústrias, né, de máquina, fabricação de máquinas e equipamentos que tem essa dor do monopólio. Então, o Instituto do Aço aí, às vezes, talvez seja mais, não talvez institucional, corporativo, enfim, mas tem um total interesse nessa conexão porque essa parceria com associações foi muito importante na nossa jornada, cara, para povoar e para dar credibilidade, né? A gente tinha aquela questão da prova social, como é que eu consigo ter prova social sem mostrar quem são as empresas? Opa, deixa eu conectar com quem está acima das empresas, com a associação, com quem está fomentando solução para esse mercado, criar uma indústria mais competitiva, mais rentável, e aí fez sentido, bastante sentido para a Bimac e para a Bicem. Então, já são dois cases aqui que a gente tem de parceria com a associação que talvez possa se conectar ali com o Instituto do Aço Brasil. É,
posso voltar para a finalização aqui? Não sei se querem fazer mais algum comentário. Já estou na reta Sim, fica à final vontade, aqui. Leandro. Pode continuar. Beleza, E legal. caso alguém Beleza, tiver obrigado. alguma pergunta, façam ao Eduardo. Toca a ficha. Buenas, então para se encaminhar aqui, um pouquinho do que eu comentei, a gente colocou então essa parceria com a Randon no parcelamento das compras, colocou um parceiro logístico também na plataforma, acabou virando também um FII aqui nosso na cadeia aqui de compartilhamento de aços, acaba que a gente tem uma melhora aqui no monitoramento dos fretes. A Global Transportes, no fim do dia, quase é um portal do que a Bubuyo faz no aço, ele faz no transporte, né? Ele conecta uma série de transportadoras, agentes autônomos com demandas logísticas, né? E é digital, então também, quando a gente tem um negócio fechado, a gente manda para ele a demanda, ele já cota e sem compromisso apresenta esse preço ali para o nosso usuário comprador. O portal de distribuidoras, como comentei, acabou virando agora um MRR para nós, colocar todas as distribuidoras na plataforma, e a gente começou agora a escalar muito mais o estoque de aço na plataforma, conectando com distribuição. Buenas, isso é um pouquinho do que a gente tem hoje aqui, a quantidade de CO2 que a gente, como o Carlos Alexandre aí comentou, a questão de CO2 e net zero, enfim, como a gente pode colaborar com o meio ambiente. Aqui um pouquinho do nossa trajetória, né, como a gente estava agora no final de agosto, a gente está com o break-even já datado para o final desse ano, a gente conseguiu praticamente aí de maio para cá ter uma ascensão muito grande, foi muito demorado os últimos 3 anos, mas os últimos 3 meses foram bem acelerados a nível de negócio e produto. Alguns membros que a gente tem na plataforma, desde Minas Gerais, desde grupo aqui Perfilor junto a Arcelor, desde indústrias de mineração, indústria de móveis, indústria de implemento agrícola, construtoras, aqui do área do aço inox, aqui construtora, produtos aqui, como eu comentei, fabricantes de estruturas metálicas e por projeto, distribuidoras, né, consumidoras de aço, então tentei colocar só alguns aqui para comentar um pouco sobre o nicho deles, aqui sobre máquinas e equipamentos também, o pessoal da Mebraf, então bem diversificado o ecossistema. Um pouco aqui nosso roadmap, então está agora rodando essa POC de integração, justamente para acelerar o plugin ali da plataforma. Na sequência vamos implementar uma política de cashback, para os usuários que têm mais recorrência de venda ou de compra, ter essa remuneração, até para o referral marketing, né, para fazer por indicação, poder gerar um cashback aqui para os membros que têm mais volume. Uma vez conectado com a integração RP, fazer isso aqui, uma IA, na verdade um Data Analytics, um Machine Learning para começar a predizer, né, a sobra e a falta daquele usuário, poder colocar, olha cara, tu tem essa curva A, isso é o que tu mais consome. Deixa eu te sugerir alguma coisa que está parada lá no Rio de Janeiro, que tu vai precisar daqui 15 dias. Não é interessante aproveitar essa oportunidade agora, do que esperar ter a dor da falta. Então a gente vai, com base de dados, né, IA é muito povoar dados agora, vai ser nosso desafio, não povoar membros, para poder predizer essas sobras e faltas, para anteceder o problema, né? Até para fazer um bloquinho, né? Como é que eu garanto que os usuários, depois de fazer a primeira venda, não saiam da Bubuyo, né? Que valor eu vou entregar para eles diferente do que se eles fizessem uma planilha de Excel e começassem a se compartilhar como eu fiz lá atrás. Então, um pouco dessa integração, um pouco da política de cashback, um pouco da questão de IA está voltada a isso, né? E depois a gente pode replicar esse modelo não só a questão do produto, mas geográfico, né? A gente tem na Argentina, por exemplo, uma siderúrgica só, né? Colômbia só tem uma, Uruguai e Paraguai não tem nenhuma siderúrgica. Então, onde tiver essa dor, né, de entrada de produto do aço ou disponibilidade em cadeia do aço, é bem provável que essa nossa solução possa ser escalável. Aqui o time é formado por mim, pelo Isaac e pelo Lucas. Nós somos o trio aqui que desde ali de 2021 escreveu, desenhou o fluxo, o processo, sábado, domingo, madrugadas lá dentro. A gente fez uma primeira, vamos dizer, aceleração com o pessoal da 49 aí de Floripa, depois com o Inovativa Brasil. Eu estou aqui na PM, é um espaço de collab aqui, um hub de inovação, melhor dizendo, aqui do município de Garibaldi. Fez uma aceleração no Instituto Caldeira, foi no final de 2023, bem importante para nós. Tem o selo Google for Startups, toda a nossa nuvem, todo o nosso processo aqui, até de IA, a gente colocou um chatbot aqui, feito dentro de casa através da Google, tem alguns créditos aqui também com a Google. E aqui a Associação Gaúcha de Startups, né? Alguns parceiros nossos que a gente também é associado. É isso, pessoal. Aqui meus contatos, aqui o site da plataforma, aqui meu LinkedIn, meu e-mail, meu telefone.
E de novo agradecer aí por essa oportunidade aí de poder apresentar um pouquinho do nosso negócio, do nosso sonho aqui, de como é que as coisas estão acontecendo e como é que a gente chegou até aqui. Legal, Eduardo, muito bom. Obrigado pelo teu tempo aí, né? Primeiro, né, para Imagina, você cara, vir imagina. aqui, conversar, bater esse papo com a gente. E é sempre bom a gente estar conhecendo diversos tipos de negócios, para todo mundo aqui, acho que é interessante, né? Para ter diversos insights aí que você trouxe para a gente, né? Foi Legal. muito, muito legal. E para todo mundo que está desenvolvendo alguma ideia, algum produto, algum serviço, observar, aprender, escutar. E o que você falou lá no começo, tá? Que eu não esqueci, não, que é uma coisa que a gente repete muito aqui também no Founders. Não é só o que você vai fazer, é o que você muitas vezes vai deixar de fazer, né? Se você já sabe Perfeito, do cara. erro que aconteceu, já sabe do Perfeito. problema que já teve, se alguém já compartilhou contigo, para que você vai bater na mesma tecla, né? Então, Isso aí. muitas vezes não é o que fazer, é o que não fazer, né? É igual no Perfeito. marketing eu falo, né? A minha parte é mais de marketing digital, né? Então eu Aham. falo, muitas vezes não é para quem você quer aparecer para a pessoa certa, é deixar de aparecer para a pessoa errada. Muitas vezes é É, isso. a O decisão Reinaldo quer tá fazer uma mais. pergunta. O Claro, Reinaldo vamos quer lá. fazer uma pergunta e depois eu queria conversar contigo sobre. Você já fez essa integração com a ERP? Tô em fase. Tô Tá em rodando essa fase. POC. Tô rodando essa Tá, POC, é. tá legal. Depois a gente conversa também sobre isso, tá? E sobre outras coisas também. Mas, Reinaldo, fica à Show, show, show. vontade. Bom dia, Eduardo. Parabéns Bom dia, pela tua Reinaldo. apresentação. Felicidade para a tua família, para a tua bebê. Obrigado, Tá? obrigado. E legal que você cuide bem de família, que é um referencial maior que nós temos, Total. desde o momento que nós somos concebidos até a hora que nós regressamos ao mundo espiritual. Parabéns. Bem-vindo ao clube. Também sou engenheiro mecânico, mas sou de navios, ok? Sou Oh, que da legal. indústria de naval e óleo e gás. Legal. Eu vou fazer seria mais breve. Você fez eu anotei alguns pontos aqui. Você fala que tem o excedente e fala ao mesmo tempo que ele é obsoleto. A minha pergunta, meu questionamento é: todo o excedente é obsoleto ou não? Tá? Você tem um parceiro que eu gosto muito, eu conheci o seu Ivo Randon, quando Ah, que legal. nós compramos, trabalhando, sou de logística também, fiz um trabalho de mestrado em cima de logística, conheci seu Ivo Raul Randon, assim, era um Midas, onde ele botava a mão ele fazia dinheiro, é incrível. Ele talvez Verdade. a Randon hoje seja o maior fabricante sul-americano ou do hemisfério sul em implementos rodoviários. Se não for o maior, é o segundo maior no mundo, por mais que queiram competir, mas infelizmente seu Ivo já está no mundo espiritual, isso é uma coisa. Ao mesmo tempo que ele é um consumidor seu, ele também é uma fintech, né? Então, eu Sim. acredito que os desafios que vocês enfrentaram para fazer o acordo devem ter sido muito desafiadores, assim, muito peculiares, vou botar essa palavra, tá? Terceiro Boa. ponto que me chamou a atenção, mas que forma você mantém tanto o comprador como o vendedor ocultos, tá? Terceiro, eu já fiz a pergunta do estoque, se ele é obsoleto ou não. Nós temos 4 ou 5, não sei se são 6 grandes siderúrgicas no Brasil, mas temos trocentas menores, parece até coisa de fundo de quintal, mas é uma realidade nossa. Você tem uma demanda, tem um mercado extremamente atraente para metais ferrosos, mas nós também temos uma demanda monstruosa para metais não ferrosos, no caso, alumínio. Nós somos grandes produtores de bauxita, de alumínio, mas não somos grandes produtores de produtos acabados, tá? Perfis. Então, você falou que tem na tua plataforma mais de 12 mil itens. Eu acredito que na área de alumínio você tem muita grande. Uma demanda muito grande, mas você já falou que não tem interesse em sair do que está fazendo. Respeito. O teu maior consumidor é indústria de base ou construção civil? Excetuando os pequenos, mas quem é teu grande? Porque eu moro em São Paulo e eu faço parte do núcleo de inovação do Secov São Paulo, que é o maior do Brasil, em termos de indústria da construção civil, tanto pesada quanto não, mas extremamente robusto, e a demanda por aço para a construção civil é muito, muito, muito grande. Nós temos que tirar um chapéu. Citando as empresas de turbo, de perfilados, eu acredito que estão pau a pau. Tá? Você falou também sobre ICP. Eu não entendi o que é ICP, eu não peguei essa aqui. Depois você me informa. E, por final,
Vou te falar da minha área, que é a área de construção naval. Nós estamos num problema seríssimo desde 2014, quando estourou a Lava Jato. A indústria naval brasileira veio água abaixo. Tá? Nossa indústria naval é para a construção de embarcações e, infelizmente, não estamos mais suprindo essas demandas que o mercado nos exige. Mas, em paralelo, a grande empresa de petróleo do Brasil está descomissionando vários equipamentos, tá? São 56 até 2026, tá? Mas, ao mesmo tempo, está abrindo licitação para construir mais 70 ou 62 plataformas e FPSOs. Aí surge o mercado dos scrappers, tá? Mas muitas dessas embarcações estão indo para o estrangeiro para serem importadas. Algumas, só tem uma no Brasil que está fazendo isso. Tanto é que eu vou explicar rapidamente. Você, quando descomissiona o equipamento, você na área, você descomissiona, você começa a desmantelar, descomissiona e traz para a terra ou para perto para desmontar totalmente. Tá? E aí surge um mercado de scrappers, que os chineses estão comprando, assim, não tem nenhuma coisa. Como vencer isso? Tá? Isso porque é uma outra linha, um nicho dentro da tua plataforma, dentro da tua proposta de valor, que é extremamente atraente. Tá? Bom, essas eram as minhas perguntas, eu me coloco à tua inteira disposição, porque sou da área de óleo e gás, então é um segmento muito interessante. Parabéns, muito grato. Obrigado, obrigado, Reinaldo. Vou tentar ser bem breve para voltar com o Carlos aqui, que eu vi que levantou a mãozinha. Eu tomei nota aqui. Excedente ou obsoleto, né? Nem todo excedente é obsoleto, porque o excedente eu posso reusar na indústria. Se é um excedente que é a mais, né, excedeu o meu estoque de segurança, né, está em excesso, nem por causa disso ele é obsoleto. Obsoleto é muito mais sobre o volume que eu tenho ao longo do tempo. O excedente ele não é ao longo do tempo, ele só excedeu. Né? Então, se eu tenho um excedente numa curva A, daqui a pouco não vale a pena eu vender na Bubuiô. Vale a pena eu colocar na minha engenharia, reusar ele, porque vai ter giro. Agora, o obsoleto, que é o nosso, que a gente acaba rentabilizando, porque a gente coloca para ele o custo financeiro dele estar com o produto obsoleto, parado mesmo. Né? Então, esse é o que mais dói. Da Randon, seu Reinaldo, é um baita case. A gente só aprende com eles. Peculiar é uma boa palavra para dizer essa negociação. A gente é 0,00001% da Randon, então imagina como é que foi, né, essa relação de negociar com um player tão grande. Eu acho que no fim do dia eles entenderam que a gente era importante para eles, para o próprio mercado. E aí eles conseguiram chegar num bom senso conosco, né? Mas eles são um baita case de inspiração para nós. Né? Seu Iva, a turma é uma inspiração para nós. Essa questão do oculto, do anonimato, a gente mantém ela até o final do matchmaking e o pagamento. É fato que depois da primeira venda, eu sei que o senhor comprou de mim e eu vendi para o senhor. Né? Então, como é que eu tiro isso? Eu não tiro isso. O que me impede do senhor comprar só de mim depois da primeira vez? Nada. Mas a gente já teve usuários que fez isso. Então, nosso desafio está agora em agregar valor nessa relação. Um dos problemas da gente fazer negócio só o Eduardo e o Reinaldo é por compliance, né? Eu talvez vou ter um questionamento da minha própria companhia, como é que a gente está só entre nós fazendo negócio, saindo de uma cadeia do ecossistema, né? Então esse é um ponto. Tem muitas siderúrgicas, de fato, aqui no Brasil, né? Temos aí CSN, Arcelor, Minas e Gerdau. Depois tem CIMEC e outros grupos aí que estão vindo, além das distribuidoras. Então nós também estamos integrando essas cadeias das outras siderúrgicas. Estamos de olho a todas elas, né? É interessante que tem na Bolívia e na Colômbia 2 siderúrgicas que vieram até nós, seu Reinaldo, e a gente colocou em contato com a Arcelor e com a Gerdau e falou, cara, esse business não é para nós não somos siderúrgicas, nós somos um marketplace. E foi tão legal levar essas duas conexões da Bolívia e da Colômbia para a turma da Gerdau e da Arcelor. Eles olharam para nós com bons olhos, né, vendo que a gente podia ter alguma troca em relação a isso. Quanto ao alumínio, sim, é uma baita oportunidade, né? O alumínio é 3, 4 vezes maior o tique médio ali do unitário comparado ao aço. Aço é fichinha, né? Uma careta de aço é fichinha comparada ao alumínio. Então, não que a gente não queira mudar, né, cara? Um cara que é da startup dizer que não quer mudar, cara, vai fazer outra coisa. Tu vai mudar, né? Tu vai mudar muito. Então, é mudar por um motivo e uma dor que está conectada à nossa origem, né? Alumínio está conectado à nossa origem, né? E não madeira, plástico, alguma outra questão assim. Mas sim, a gente sabe que vai mudar e vai ter que aproveitar a oportunidade, né? Até porque já tem esse ecossistema de empresas, né? Fica mais fácil agora colocar novo produto. Construção base ou construção civil? A gente fez uma parceria com o Hub Tijolo. É um hub de construtoras de construção civil aqui de Porto Alegre, que está no Instituto Caldeira, e tem muito essa dor da falta e sobra de vergalhão. Vergalhão, laminados em geral.
Então tem também, Reinaldo, além da construção da indústria de base, construção civil também. Tem muito essa dor aí de sobra de produto. E inclusive tomadores de obra, né? O tomador final da obra tem um produto que não é sucata, que daqui a pouco são baras inteiras de vergalhão e consegue rentabilizar rápido lá no seu QG ali. Então é interessante. Quanto ao ICP, o perfil do cliente ideal, né? Qual que é o nosso ICP ali que eu comentava, né? O ICP do comprador geralmente é o médio pequeno que não tem acesso à usina. E o ICP do vendedor geralmente é o grande que acaba comprando em volume da usina e acaba sobrando. Então o ICP, Ideal Customer Profile ali, né? O perfil do cliente ideal, é como a gente tentou entender esses dois monstrinhos aí para poder se conectar com eles, né? Porque nós temos que ter uma linguagem em marketing para se comunicar com o comprador e uma linguagem em marketing para se comunicar com o vendedor, né? São duas personas diferentes. E a questão naval, do scrap ali que o senhor comentou e da questão da China, na China, em geral, eu penso que a gente tem que pensar como se aliar, porque querer competir é impossível, né, cara? Então eu penso, cara, como é que a gente pode se aliar a essa oportunidade, né? Como é que a gente pode ser daqui a pouco um D+0, que ele termina de cortar lá o naval ou a embarcação e ele já está no D1 vendendo o produto, né? Talvez ali que a gente consiga se conectar. Hoje a gente tem um produto, cerca de 1.200 toneladas, de um estaleiro do Rio de Janeiro. São chapas bem ali oxidadas, avermelhadas, que são ácido patinável, que a gente chama na indústria naval, que estão na plataforma à venda, inclusive. Então a gente sabe que nesse mercado de embarcações pode surgir oportunidade, mas eu não tenho toda essa visão estratégica como o senhor tem, né? Mas sem dúvida pode ter oportunidade ali se a gente se conectar com esses agentes ali que acabam fazendo esse giro, vamos chamar, do scrap naval, né? Agradeço aí a abertura, né? Sim, muito grato a você. Felicidade, que Deus te abençoe. Obrigado igualmente, senhor. Oi, Carlos. Tudo bem? Tá me ouvindo aí? Tô ouvindo, cara. Tá. Bom, parabéns aí, a iniciativa de vocês é Obrigado, super legal, inovadora, e economia circular é um dos canais aí, dentro do escopo aí de tentativa de minimizar a pegada de carbono, buscar uma neutralização minimamente e até alcançar um net zero aí, de acordo Perfeito. com o segmento. O segmento de aço é um problema sério, né, Eduardo? Você atua Muito, na cara. área, você já deve ter conversado, ainda mais lá na CUPO, discute bastante questão ambiental, mas certamente assim vocês não têm uma solução propriamente dita, né? Hoje 10% das emissões de carbono vem da indústria do aço. E é a indústria que tem a maior dificuldade de conseguir descarbonizar. Ela tem um problema sério porque a questão a qualidade, né, do ferro de alto teor, que acaba Exige. dependendo muito de você ter grande consumo de energia para poder fazer com que ele chegue lá naquela qualidade do aço que é necessária. Então, o maior desafio do aço hoje, ele é energético, né? O impacto Perfeito. energético do processo do aço com a mineração e a logística. A sua solução, ela traz um caminho muito interessante em economia circular, tá? E como eu comentei antes, você tem dinheiro na mesa aí, tá? Uhum. E eu queria trazer para você essa oportunidade de se discutir Legal. isso mais à frente, Sem porque dúvida. nós temos, inclusive, aí incentivo de recursos numa parceria com a USTDA, que é um órgão norte-americano, tá? E a gente pode discutir algumas alternativas. Mas eu vejo um grande potencial, porque a Deloitte desenvolveu uma pesquisa e de 6 levantamentos específicos que eles fizeram do desafio da descarbonização do mercado do aço, eles nem citam, porque eles não conseguiram enxergar, eles ficaram focados na questão energética e não conseguiram enxergar a alternativa da economia circular como um caminho para você poder alcançar alguma pegada. E vou falar uma coisa para você, 1% nessa pegada é um valor na Coisa. cadeia gigantesco, né? Muita coisa. Você conhece os números, você sabe como que isso seria interessante. Então, eu quero agradecer a oportunidade de ouvir sua palestra, conhecer a sua Legal, cara. iniciativa e através da Thunder Hunters aí, que nós também compomos aí o time de stakeholders para desenvolvimento dos parceiros, Legal. gostaria muito aí depois, Lacerda, Eduardo, que a gente internalizasse uma conversa específica com o Eduardo, porque eu acredito que tem um fit aí para a gente fazer com que você tenha recurso financeiro aí na mesa
para a gente escalar uma estratégia junto do mercado com o seu projeto, tá bom? Perfeito. Parabéns, Deus, obrigado pela palestra aí. Obrigado, Carlos, valeu. Eu agradeço aí a conexão. Sem dúvida faz sentido para nós. Realmente, 1% é muito, é muito. Os volumes são enormes no aço e tem uma dependência do CO2, né? É um mal necessário o CO2, né? E às vezes é muito mais voltado aço verde, energia renovável, e não se olha o quanto eu estou produzindo, porque a indústria em geral ela quer escala, né? Então ela precisa produzir. Mas produzir por produzir, né? E não olhar esse desperdício numa economia circular é um problema. Tanto que quando a Arcelor chegou até nós, Carlos, no Venture Capital, no CVC da Arcelor, eles falaram, cara, a gente quer vender isso para o nosso cliente final, dizendo assim, eu te coloco mais aço, eu te coloco o lote mínimo, mas olha que querido que eu sou, eu resolvo o teu obsoleto através de uma plataforma em ecossistema. Então, eu vou estar somando o aço compartilhado em tonelada e eu vou estar somando o CO2 que eu economizei em cadeia. Então, a gente vê pelos grandes players, sempre tem algum insight, né, cara? E a gente fica pensando, cara, o que tem por trás disso, né? Talvez seja conectado ali. Tem ativo aí, esse ativo é monetizável, tá? Nesse processo, e a gente tem um caminho bem legal aqui. Mas Maravilha. Vamos conversar. Parabéns. Vamos sim. Obrigado, Carlos. Valeu, cara. Valeu, Eduardo. Obrigadão, tá? Obrigadão pelo teu tempo aí. Imagina. O Carlos, depois lá no nosso grupo lá, Carlos, dá a resposta lá para o Aureliano. A Aureliano fez uma pergunta aí em relação, lá no chat, ele fez uma pergunta, né? E aí depois a gente dá esclarecimento para ele lá, tá bom, Aureliano? Deixa eu falar outra coisa. A gente teve, né, um evento de network há pouco tempo aí, né? Um lançamento que a gente fez da Founders Hunter. Quem não faz parte ainda, entra lá, faz o cadastro, né, no aplicativo, fica lá conectado com a gente. E temos aí alguns mentores hoje participaram da nossa reunião, né? O Leonardo Lieberman, o Carlos, o Aureliano, o Marcos está aí também. Então, depois a gente vai evoluindo essa conversa. A gente vai bater um papo também depois, tá bom, Eduardo? Obrigado pela tua participação. Se quiser deixar alguma mensagem, fica à vontade. Marcos também, se quiser deixar alguma mensagem, agora é o momento. Legal. Não, só agradecer mesmo. Agradecer, Eduardo, pela conexão ali, que foi bem genuína, rápida. Agradeço a oportunidade de conexão. A troca de comentários também deu para ver que foi bastante oportuno. É importante a gente... Para mim aqui deu uma travada. Não sei se deu uma travada para vocês também. Travou. Travou o áudio e o vídeo dele. Travou. Não tem problema. O mais importante é que a reunião foi ótima e a gente se vê em breve na próxima terça-feira, 8 horas da manhã, tá bom? Muito bom. Valeu. Um bom dia para todos, boa semana. Felicidades a todos, tá? Tudo de bom. Tchau, gente. Bom dia. Tchau.